Pai querido, nós entramos mais uma vez diante da Tua presença, clamando pelo Teu Espírito Santo, pela Tua presença tão maravilhosa e poderosa, e oramos aqui, Senhor, pedimos para que o Teu Espírito Santo venha sobre nós e ministre, Senhor, nas nossas vidas toda a verdade, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir aqui nessa noite, nos nossos corações, na nossa mente, ó Pai, e nos transformar conforme a Sua palavra e a imagem de Jesus Cristo. Pai, eu reconheço as minhas falhas, meus pecados, te peço perdão por cada um deles, reconheço minhas falhas e as minhas limitações, e te peço, Pai, que se não fosse pela Tua misericórdia, não estaria aqui, nenhum de nós estaríamos aqui, mas eu te peço, me usa, Pai, me usa nessa noite, Pai, com graça, para que o Teu Espírito Santo e a Tua palavra através da minha vida, Senhor, seja um canal, seja bênção, e eu possa ser um instrumento, Senhor, nas Tuas mãos mais uma vez, para que essa palavra alcance corações e transforme vidas. Tudo isso para a glória de Jesus Cristo, para a glória do Teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir Jesus, gente? Cadê o Rob? Olha a confirmação da palavra hoje aí. Glória a Deus. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vou fazer uma pergunta para a Lu. Cadê a Lu, Solano? Já foram embora? Tchau, Lu, Deus abençoe, tá? Vai trocar o neném, né? Mas segura só um pouquinho, Lu. Tenta imaginar a Luíse estava no meu colo. Mas eu quero perguntar para você, Lu, não vai olhar para você, vem aqui na frente, eles olham para você daí, isso, fica melhor. Pastora Luana, a Lu está com a Luísa no colo, você se sentiria, Lu, confortável, se chegasse qualquer estranho que passasse aqui, que você não conhecesse, você dá a Luísa no colo dele para ele segurar? Por que não? Porque não, né? Porque é estranho, né? Porque é minha filha, né? É isso que eu queria saber. Quem aqui de vocês entregaria o seu bebê ou sua criança para um estranho segurar no colo? Quem aqui? Por que não, gente? Diminui só um pouquinho para mim a música de fundo lá, Mateus, que parece que no meu retorno ela está muito alta aqui. Daqui a pouco eu estou dançando aqui, daí... Está muito alta a música. Queridos, por que a gente não entrega o nosso filho na mão de alguém, de um estranho? Por quê? Porque os nossos filhos, vamos falar a verdade, eles são o bem mais precioso que a gente tem nessa terra, sim ou não? Quem concorda comigo diz amém. Os nossos filhos são o bem que Deus confiou na nossa mão, mais precioso que nós temos nessa terra. E eu acredito que, da mesma forma, que a Lu não entregaria a Luíse, o Solano não entregaria a Luíse, ou a Chloe, para algum estranho a segurá-la, ou levá-la, ou... enquanto ele, vai fazer alguma coisa, cuida do meu filho aqui. Por quê? Porque o nosso filho é precioso demais, eu não sei quem é aquela pessoa, eu não confio naquela pessoa, porque eu não a conheço. Eu tinha sempre, agora as minhas filhas praticamente já cresceram, né? Mas eu lembro que quando elas eram bem pequenas, a Duda era bebê, a Ana tinha lá seus 7, 8 anos, eu não deixava minhas filhas dormir na casa de ninguém, não deixava, salvo uma ou outra situação, dependendo da situação, quem estava na casa, que se era alguém que eu confiasse muito, senão eu não deixaria, só que elas eram um pouquinho maiorzinhas já. A mesma coisa acontece com a Duda chora, pai, eu quero dormir na casa de alguém, não vai rolar, e ela fica brava comigo e não deixa. Por quê? Porque eles são o bem mais precioso que a gente tem, e eu confio, a minha filha até dorme em outro lugar, mas que seja alguém que eu de fato confie nessa pessoa.
porque ela é o bem mais precioso que eu tenho. E é assim, é com a gente, amados. Porque esse zelo todo, sabe, da mesma forma com que eu cuido das minhas filhas, com que a Lu cuida da Chloe e da Luíse, da mesma forma que o Solano cuida das filhas dele, que cada um de nós cuida, ou vai cuidar, ou cuidou já dos nossos filhos, essa é a mesma atenção, o mesmo cuidado que Deus também tem para com os seus filhos. Posso ouvir um amém? É exatamente assim que Deus pensa a respeito dos seus filhos nessa terra, porque os filhos de Deus, o ser humano nessa terra, são as coisas mais preciosas que Deus tem nessa terra. Então Deus quer que nós demos toda a atenção, todo o zelo e todo o cuidado para com os filhos dele. Então Deus quer que a gente cuide daquilo que Deus tem como mais precioso nessa terra, que são o quê? Os seus filhos. E não importa aqui, amados, se sejam filhos perdidos, se sejam filhos achados, se sejam filhos jovens, se sejam filhos velhos, se sejam filhos com problemas, ou sejam filhos prósperos, se sejam filhos que são solitários ou populares, não importa. Deus quer que todos os seus filhos sejam cuidados. Deus quer que todos sejam salvos. Então o desejo de Deus, amados, é que nós possamos olhar para as pessoas nessa terra da mesma forma, com o mesmo olhar que Deus olha para elas. Que nós possamos amar as pessoas da mesma forma que Deus as ama. Que nós possamos produzir, sabe, que nós possamos conduzir as pessoas a uma vida eterna com Deus, apresentando a elas Jesus Cristo, que nós possamos olhar para cada uma delas de acordo com aquilo que Deus espera de cada uma delas. É por isso que Deus ama cada uma dessas pessoas nessa terra, que lhe deu o seu Filho. Deus é misericordioso, como muito bem o Robson ministrou aqui. Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é bom. A misericórdia do Senhor, a palavra de Deus diz que ela se renova na nossa vida a cada manhã. Então a cada manhã Deus nos dá uma nova oportunidade, a ponto de Deus dar o seu Filho para morrer numa cruz, sabendo que nós ainda assim iríamos pecar e continuar pecando, fazendo coisas erradas. Por quê? Porque Deus quer que todos sejam salvos. A Bíblia fala que nem todos vão ser, porque nem todos vão aceitar esse Deus, nem todos vão aceitar aquilo que Deus fez, que entregou o seu Filho, mas é do desejo de Deus que todos sejam salvos. Posso ouvir um amém? Quem quer ser salvo aqui? O Senhor contempla então essas mãos levantadas, e aquele que não quer, que o Senhor tenha misericórdia da vida deles. Isso, ele levantou atrasado, a gente pensa, né? Pensa, deu para pensar um pouquinho. Então essa é a vontade de Deus. Posso ouvir um amém? Amados, nós estamos aqui no último sermão dessa série, O Maior Presente. E sabe, a minha motivação dos pastores aqui dessa casa, é que a gente possa, com a palavra de Deus e com essa série de mensagens, despertar em você um chamado evangelístico. Esse é o objetivo maior. Então apresentar Cristo, que você possa apresentar Cristo para os seus amigos, que você possa apresentar Cristo para os seus familiares, que você possa apresentar Cristo para todas as pessoas, para todas as culturas, seja essa pessoa rica, ou seja ela pobre, seja feliz ou infeliz, pessoa conhecida ou desconhecida, não importa. Não importa, o que importa é que o nosso papel, o nosso chamado nessa igreja, o nosso chamado como cristão nessa terra, é trazer todos aqueles que estão longe de Deus para conhecerem a Cristo. Esse é o nosso papel, esse é o nosso chamado. E eu queria que você pudesse, ao término aqui dessa ministração, dessa série de mensagens, você possa refletir sobre ela, quem sabe você possa
ouvi-la de novo, você possa entrar nas nossas redes sociais, no nosso site, lá, onde você encontrar essa ministração, você ouvir e guardar ela no seu coração, para que você possa conduzir a sua vida a partir de um modo de vida, a partir de um estilo de vida que vale a pena, um modo de vida melhor e maior, que é o quê? Ter uma consciência clara, eu tenho um chamado nessa terra, que chamado é esse? Trazer todos aqueles que estão longe de Deus, para conhecer a Cristo. Nós aprendemos aqui nessa série, deixa eu fazer um recap aqui, deixa eu fazer uma lembrança aqui para você, nós aprendemos já que o maior presente de Deus nessa terra é Jesus, e o maior interesse de Deus nessa terra são as pessoas. O maior interesse nessa terra são as pessoas, e Ele espera, amados, que eu e você tenhamos um amor por essas pessoas, a ponto de nós atravessarmos salas, lembra que nós falamos sobre isso aqui, nós saímos da nossa zona de conforto, e irmos na direção de alguém, irmos na direção de alguma pessoa, e quando nós entramos nessa área, não mais na nossa zona de conforto, nós entramos num ambiente, para nós é desconhecido, nós pedimos para que o Espírito Santo ministre as nossas vidas, e a gente quer discernir agora o agir do Espírito Santo, e que Ele nos dê sabedoria, que Ele nos dê graça, que Ele nos dê estratégia, para que aqui nesse ambiente desconhecido, onde nós atravessamos ambientes, atravessamos salas, nós agora vamos conversar com essas pessoas, vamos criar relacionamento com essas pessoas, e vamos de uma maneira muito estratégica trazê-las para Cristo. E quando nós atravessamos, nós rompemos, nós saímos da zona de conforto, você vai ao encontro de alguém, você fala com esse alguém. Quando nós saímos dessa zona de conforto, nós passamos a viver 3Ds, lembra os 3Ds? A gente agora, nós desenvolvemos amizades, nós desenvolvemos relacionamentos com as pessoas, nós agora descobrimos as histórias delas, o que elas carregam, qual é a sua história de vida, e nós não só desenvolvemos relacionamentos e descobrimos histórias, mas nós também discernimos os próximos passos que vamos dar cooperando com o Espírito Santo. E aí, quando nós discernimos isso, estamos nessa zona desconhecida, nós agora aqui nesse ambiente, nós atravessamos salas, nós saímos da zona de conforto e caminhamos na direção dessas pessoas. Agora, quando nós caminhamos na direção dela, nós estamos aqui criando um relacionamento, descobrimos as suas histórias, discernimos aquilo que o Espírito Santo quer fazer com elas. O que a gente faz? Nós contamos para ela a nossa história, porque há poder numa história. Lembra disso? Na última semana? Há poder na nossa história, há poder no nosso testemunho. E agora eu quero fazer um parênteses aqui. Nós postamos há 3 dias atrás, nas mídias sociais da nossa igreja, quem viu aqui uma postagem que a gente fez, começou com um carrossel lá no Instagram, que começou com uma pergunta: e se a sua história mudasse a eternidade de alguém? Quem é que viu aquela postagem lá? Quem é que viu aquela postagem? Pouca gente. Levanta a mão, gente. Assim, ó, a gente levanta e faz assim, isso. Vamos lá? Então vou ajudar para você. Tudo bem? Quem viu? Isso. Então, se você viu, poucos viram aqui, talvez você nem siga as redes sociais da igreja, então vai um convite para você, siga a rede social da igreja. Sabe por quê? Porque quando a gente posta algo na rede social nossa, a gente não só posta, mas a gente não só posta para trazer conhecimento, mas a gente posta para trazer vidas para Cristo. Será que você consegue pôr para mim aqui, filho, abrir o Instagram aí, e colocar aquela postagem aqui na tela para mim, de forma que você consiga rolar ali o carrossel? Tenta lá, se conseguir, você me faz um sinal, tudo bem? Então, por que a gente faz essa postagem? A gente faz essa postagem porque a gente quer atrair pessoas, e essa postagem que a gente faz nas nossas redes sociais é uma oportunidade extraordinária, de você chamar, cara, eu lembrei de você, marca o post da igreja, não é porque a gente quer seguidor, não é porque a gente quer views, não é isso, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com uma estratégia, uma ferramenta poderosa que nós temos hoje para alcançar uma geração. Então tudo é feito com estratégia. Por quê? Porque nós queremos alcançar as pessoas. Tudo é feito com estratégia, porque nós aqui nessa casa entendemos um princípio, um chamado, e nós queremos que todos aqueles que estão longe de Deus conheçam a Jesus Cristo.
Posso ouvir um amém? Então é isso que a gente espera. Então quando a gente fizer as próximas postagens da igreja, ou até mesmo as antigas, se você sabe que essa palavra falou com você no seu coração, acompanhe as mídias da igreja, marque as pessoas, comente ali, envia para elas, envia essa mensagem, cara, eu lembrei de você. Olha só, eu estava no culto essa semana, lembrei de você aí, ó, porque aquela situação, cara, lembrei isso aqui de uma história, eu preciso te contar uma história. Cara, eu lembrei de você porque a tua história é uma história que eu creio que você está passando por algo terrível agora, mas eu creio que Deus vai mudar a sua vida. Cara, você precisa de Jesus e essa situação, essa tempestade que você está passando agora, eu creio, estou orando por você, para que você passe por essa tempestade e essa história de dor, esse deserto, vai virar uma referência, vai virar uma história nas mãos de Deus e vidas vão ser saradas, transformadas e consertadas com aquilo que você está passando. Vou orar por você. Aí você marca o cara lá, você pega um gancho, você fala de... Quem já fez isso aqui nas redes sociais? Pegou, mandou, pouquíssima gente faz isso, e nós temos uma ferramenta linda, amados, na nossa mão hoje, mas a gente está tão acostumado, e eu não vou nem perguntar para você, mas eu te garanto, que pelo menos 70%, 80% de vocês aqui gastaram nessa semana mais de uma hora, com toda certeza, mais de uma hora no Instagram ou no YouTube, vendo videozinho, dando risada. Seguramente você gastou mais de uma hora, se você somar todos os dias. Talvez alguns aqui colocaram até mais de uma hora. Vamos lá, olha só, olha que postagem linda. E se a sua história pudesse mudar a eternidade de alguém, foi baseado na palavra da semana passada. Quanta gente que sorri por fora, mas por dentro ela está o quê? Ela está cansada, ela está ferida, ela está sem direção. Põe lá. Mas quando Jesus entra na história de alguém, tudo pode acontecer, tudo pode mudar, porque Ele transforma a sua dor em testemunho. O que Deus fez em você, que não pode parar em você? Não, volta, eu não terminei, filho, calma, está ansioso. O que Deus fez em você, não pode parar em você. Tem gente esperando, e posso falar uma realidade para você? Tem gente esperando pela sua história. Posso ouvir um amém? E aí a última, é aquilo que Jesus falou, é a passagem lá, daquele gadareno que estava possesso com muitos demônios, e Jesus Cristo liberta aquele homem vivia uma história de dor, uma história de alguém que dormia no cemitério, entre sepulcros, o cara pegava pedras, se cortava, se dilacerava inteiro, o cara que vivia atormentado, mas quando Jesus atravessa o mar e vai lá especialmente para ter um encontro com aquele cara que era um endemoniado, que ninguém queria o cara perto, Jesus vai para lá especialmente por ele, liberta aquele homem, e aquele homem diz assim, agora eu quero seguir você. Jesus fala assim, não. Você conhece, né? Você pegou o culto lá, vai. Você conhece. Mas Jesus fala para ele o quê? Vai lá e conta para os seus familiares, conta para todo mundo, enfim, né? Você conhece a história lá. Seja você um testemunho vivo daquilo que eu fiz na sua vida, não precisa me seguir, mas vai para os seus e conta para os seus. E a palavra de Deus diz que eles ouviam o testemunho daquele homem e eles foram mudados, eles foram transformados, aquela comunidade foi mudada, foi transformada. Amém? Vamos aplaudir Jesus por isso? Então eu quero encerrar essa série de mensagens aqui hoje, sabe, com chave de ouro. Eu quero encorajar você a você viver uma vida que vale a pena. Eu quero que você saia daqui, a nossa expectativa, sabe, em Deus, é encorajar você, a você apresentar o maior número possível de pessoas a Cristo, enquanto você viver nessa terra, enquanto você respirar nessa terra. A minha expectativa em Deus, amados, aqui no final aqui dessa série, agora você possa, sabe, deixar o Espírito Santo conduzir você,
Deixa o Espírito Santo conduzir você viver de novo numa nova perspectiva de vida, uma perspectiva de vida que você possa olhar para as outras pessoas no ponto de vista ou na forma, com o olhar que Deus, na perspectiva que Deus olha para essas pessoas, e que você possa amá-las, que você possa servi-las, que você possa ensiná-las, que você possa perdoá-las, a ponto delas conhecerem o amor do Pai através da sua vida. Posso ouvir um amém? Então eu quero convidar você a abrir comigo a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 4, a partir do versículo 2, nós temos aqui, Paulo nos dá uma estratégia. Colossenses é um excelente livro para a gente fazer um estudo bíblico aqui, quem sabe depois de Romanos, né? Amo demais Colossenses, mas quero ler com você aqui esse texto, que Paulo nos dá uma estratégia hoje aqui para nós ganharmos. Vamos ganhar essa cidade inteira para Jesus? Nossa, gente, que amém. Nós estamos mudando a nossa história pode mudar a eternidade de alguém. Vamos ganhar essa cidade para Jesus? Amém. Você tem que estar empolgado, tem que estar aí, entendeu? Tem que estar, cara, preciso ganhar gente para Jesus. Quanto que eu ganhei? Sabe, a gente tem que fazer joguinho. Tipo assim, quanto que você ganhou para Jesus essa semana, esse mês? Eu ninguém, eu ganhei 2, ganhei, estou na frente, aí marca lá. Aí você fica postando, sabe, com o teu irmão. Amém? Vamos brincar disso? Esse joguinho? Quem concorda comigo? Ninguém concorda. Então esquece, irmão, vamos ler a palavra de Deus e vamos parar de bobagem. Diz assim, ó, Colossenses 4, versículo 2, diz assim, ó, dediquem-se. Vamos parar aí. Paulo já começa com uma palavra que a gente já tem que começar a meditar aqui. Dediquem-se. O que é dedicar? Dediquem-se. Você tem que ter esforço, você tem que ter intencionalidade, tem que lutar por algo, você precisa ter atenção a algo, tem que gastar tempo nesse algo, isso é se dedicar a algo, é estudar, investir tempo, investir tua vida, investir recurso, é você estar se dedicando a alguém, ou a algo. Então dediquem-se ao quê? A oração. E ele diz assim, estejam alertas e sempre agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por todos, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora e aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Meu irmão, se Paulo tivesse o Instagram da One Hope naqueles dias, Paulo era o cara que ia seguir, ia acompanhar, ia repostar, ia mandar convite para os amigos dele, para as igrejas, Tessalônica, Coríntios, para os romanos, principalmente para os romanos, tinha mais 1 milhão de pessoas morando em Roma naqueles dias. Então pensa a quantidade de alcance, que ele ia ter. Então aproveite ao máximo todas as oportunidades. O seu falar, ele diz ali versículo 6, cara, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então, em resumo, Paulo está dizendo aqui, dediquem-se à oração. É isso que Paulo está falando. Cara, o que é dedicar à oração? Ele está dizendo, orem, mas orem muito. Ore quando vocês estiverem sozinhos, ore quando vocês estiverem com muitas pessoas, ore quando vocês estiverem num grupo pequeno, ore quando vocês estiverem saindo, ore quando vocês estiverem entrando. Orem quando vocês estiverem no quarto, quando vocês estiverem no carro, quando vocês estiverem na escrivania, quando vocês estiverem na máquina, na empresa. Ore de manhã, ore nas refeições, antes das refeições, durante as refeições, depois das refeições. Orem com esperança, orem sem esperança, orem ardentemente. É isso, dediquem-se à oração. Paulo está falando aqui, ore quando vocês estiverem sobrecarregados, ore quando vocês estiverem preocupados, ore quando vocês estiverem doentes, ore quando vocês estiverem com o coração partido, mas orem, cara.
Ore quando você estiver voando, dançando, correndo, andando, nadando, orem. Quando você estiver com saúde, ore se você estiver enfermo, ore se você estiver com vontade, ore se você não tiver, e principalmente quando não estiver com vontade, ore. Ore antes, ore durante e ore depois. Mas ore sem cessar, se dedique à oração. Então ore para quem está do seu lado e dá uma palavra profética para a vida dele, diga assim, ore. Porque Paulo está revelando aqui para nós um segredo, ele está revelando uma chave de evangelismo eficaz aqui. Nós queremos ou não queremos alcançar a nossa cidade? Sim ou não? Nós queremos. Então, para você levar pessoas a Cristo, você precisa ser uma pessoa que ora. Ponto final. Ele diz no versículo 3, ore para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, e não vai fechar, porque aqui tem gente que ora, por isso que essa porta está aberta. Então quando você, entende o que significa uma vida de oração sem cessar, é como se você tivesse, o tempo inteiro ouvindo uma conversa que você está tendo com alguém, mas no outro ouvido, tipo eu aqui, esse ouvido aqui está sem nada, mais ou menos, né? Tem um aparelho aqui, mas está sem nada, no ouvido eu estou ouvindo a conversa com alguém, e no outro eu estou sintonizado, aquilo que o Espírito Santo está falando para mim, é o meu retorno aqui. Então o Espírito Santo está falando, fala isso, fala tal coisa. Então é isso, quando você ora, você está sintonizado, o teu Wi-Fi conecta lá com o céu, e Deus fala para você, de verdade, quem já teve essa sensação, que não é uma sensação, é um mover do Espírito, quando você está conversando com alguém, o Espírito Santo fala assim, fala isso para ela, ou diga isso para ela, ou dá uma direção para ela. Quem que já teve essa sensação maravilhosa? Cara, isso é Deus, irmão, é o Espírito Santo purinho dentro da gente, purinho, ensinando a gente como a gente deve fazer, como a gente deve andar, como a gente deve se comportar, e o que a gente deve falar. Então, quando você estiver conversando com alguém sobre qualquer coisa, que a gente esteja constantemente perguntando, Deus, será que essa é uma porta aberta? Deus, será que essa é uma porta aberta? Aonde que o Senhor quer que eu sonde? Onde que o Senhor quer que eu entre? O Senhor pode me encorajar ou encorajar essa pessoa? O que o Senhor quer que eu faça? Me guia, por favor. Eu faço isso 100% das vezes. Todas as vezes que eu vou conversar com alguém, que eu vou ter um relacionamento com alguém, um aconselhamento, alguém da igreja, ou às vezes muitas vezes fora até da igreja, eu peço para Deus, me dá a direção. O Teu Espírito Santo já conhece a minha vida, conhece a vida dele, então permita, abra portas, que o Senhor fale ao coração dele aquilo que eu jamais vou conseguir convencê-la. E se o Senhor convencer o coração dela, eu não vou nem precisar falar nada, porque o Senhor já vai trabalhar. Então vamos fazer o seguinte, eu vou cooperar, você voz aqui, mas eu quero cooperar contigo, Deus, faz lá, usa a minha vida, mas faz o Senhor, deixa eu cooperar, vamos trabalhar junto, vamos embora, o Espírito Santo trabalha então nessa vida, e aí você vai conversando, você vai sintonizado, eu estou conversando com alguém, tentando, o tempo inteiro, estou prestando atenção, sintonizado naquilo que Deus quer para aquela pessoa, e é isso que funciona, é isso que Paulo está falando. Por que é tão importante uma vida de oração para um evangelismo eficaz? Por quê? Porque enquanto eu trabalho, amém? Mas quando eu oro, Deus trabalha, e isso faz a diferença. Então, por quais motivos eu devo orar? E Paulo, nesse contexto, ele está falando algo aqui extraordinário para nós, versículo 3. Por quais motivos aqui? Então, quando Paulo está escrevendo aqui para Colossenses, ele está dizendo assim, a base do que ele está falando aqui nesse texto, dentro desse contexto, está dizendo assim, por favor, orem por mim, orem por nós, porque nós estamos nos esforçando, cara, dia e noite, para que aqueles que estão afastados de Deus, possam conhecer a Cristo, é isso. Orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, é isso que Paulo está falando. Então Paulo aqui, ele escreve aqui esses versículos, e quando ele escreve, Paulo que já não é mais um novato em evangelismo,
Paulo aqui nesse contexto, ele já havia espalhado, amados, o evangelho por todo lugar, já havia implantado dezenas de igrejas, já tinha levado surra, já tinha levado chibatada, já tinha enfrentado prisões, mas Paulo aqui nos ensina que o evangelismo, sabe, ele não se faz só com estratégia, evangelismo não é só compartilhar algo, uma postagem, evangelismo não é só chegar lá na praça e falar alguma coisa, não é só entregar um folheto, evangelismo não é só contar algo, não, evangelismo não é só com estratégia. Paulo aqui, muito experiente, um homem, um apóstolo experiente aqui, ele havia aprendido que você simplesmente não pode forçar pessoas a receberem a Cristo. Ele aprendeu que não se pode empurrar Cristo goela abaixo, com portas fechadas, não dá. Então ele ora aqui para que portas sejam abertas, quer dizer de receptividade na mente, no coração dessas pessoas. Sem isso a gente está arruinado. Então por que ele está orando? Tem uma porta aqui. Então vamos imaginar, eu estou tentando abrir essa porta, e essa porta está trancada, e eu vou começar a fazer força, eu vou empurrar, eu vou chutar a porta, eu vou bater aqui nessa porta. Mas se a gente ora, é como se Deus do outro lado virasse a chave e fizesse assim, para que essa porta pudesse ser aberta. Quem está entendendo aqui, amados? É uma responsabilidade que a gente tem. Sabe, eu desafio você, eu queria desafiar você, e eu queria, sabe, provocar você para que a gente juntos, a gente possa orar, e a gente possa orar assim, que Deus, o Senhor pode abrir uma porta para mim hoje? Estou saindo de casa, Pai, me abençoa, Senhor, que eu não me desvie. Tem gente que ora assim, né? Senhor, que eu não me desvie, né? Me ajuda aí, Espírito Santo, me livra de tentação, né? Aquela coisa arada toda. Você já sabe, me abençoa, me dá muito dinheiro. Quem ora assim? Quem ora assim de manhã? Tem gente que ora. Porque você não ganha dinheiro, porque você não ora assim, entendeu? Não é assim. Senhor, me dá bastante, faz eu prosperar nos meus projetos. A gente ora essas coisas, porque a gente sempre pede, a gente quer, né? A gente quer. Sim ou não? Mas quem sabe, e é importante orar, não tem nada de errado disso. Você pode pedir para Deus, Deus é um pai. A palavra de Deus diz, como é que um pai, que um filho pede um pedaço de pão, esse pai vai dar uma pedra? Imagina o André, o Vini fala assim, pai, estou com fome, me dá um pão. Você vai lá dar um pedaço de tijolo para ele. Apesar que adolescente, né, tijolo é pão, né? Tem uns adolescentes aqui que não são brincadeira. Mas fora esse contexto, né, então o pai entrega pão. Então você precisa orar. Mas eu quero desafiar você a gente orar assim, Deus, abra portas para mim. Sabe, portas para conversas, onde eu possa falar de Ti, onde eu possa, se eu possa abrir novos relacionamentos, para conversas espirituais, que o Senhor me dê estratégia, para que nesses encontros, nesse momento, eu tenha a oportunidade, não só de descobrir a história dele, mas que eu também possa contar a minha história, e eu possa, quem sabe, trazer essa pessoa que está longe de Ti, para perto de Ti. Deus, por favor, vai na frente, vai abrindo portas, para que eu possa entrar por elas. De verdade, vamos começar a orar assim? Quem concorda comigo aqui, vai? Quem concorda? Verdade. Vamos ser uma igreja que ora nesse sentido? Posso ouvir um amém? E eu tenho convicção, amados, que nós vamos viver algo extraordinário. Porque quando Deus decide abrir uma porta, oportunidades assim, espantosas vão começar a surgir. Olha o que ele diz no versículo 4, põe para mim, filho. Olhem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo, Paulo está falando. Sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades, e o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, se Deus abriu uma porta, então
ore para que eu transmita a mensagem com clareza, com conhecimento, com sabedoria, porque essas vidas são importantes para Deus, e eu preciso olhar para elas como Deus as olha. Eu segurei a Chloe com todo carinho aqui no meu colo, com todo cuidado, para que ela ficasse, mais confortável possível aqui, para que ela não chorasse, não se assustasse, embora isso é quase impossível, mas eu segurei ela aqui, né, no meu colo. Por quê? Porque ela não é minha filha, mas eu segurei como se fosse. Você entende? Então eu estou olhando para ela, estou cuidando dela com todo zelo. E a Lu e o Solano confiaram ela para mim, porque eles me conhecem, sabem que eu cuidaria, seguraria a filha deles no colo, como se fosse a minha própria filha. E é o que Deus espera que a gente faça com os filhos dele nessa terra. Ah, irmão, não sei se você está entendendo. Quem está entendendo aqui diz amém. Sabe, em outras palavras, aqui Paulo está dizendo aqui, ó, cara, se Deus abrir uma porta, então eu vou transmitir a mensagem com clareza, mas abre uma porta, Deus, abre uma porta, porque se o Senhor abrir, tipo um atacante pedindo a bola, cruza para mim, e você cruza aqui, o atacante, tá só ele e o gol, não tem nem goleiro, ele pede lá, e alguém cruza para ele só vai bater pro gol, é gol, irmão. Mas ele está falando isso, Deus, prepara para mim. Então Paulo nos ensina aqui, amados, a nós sermos sábios na forma como a gente age, porque apenas Deus pode abrir portas, e quando Deus abre portas, nós temos uma responsabilidade, que é tornar a mensagem clara para as pessoas. Deus me livre de ser crente chato. Quem conhece crente chato aqui? Todo mundo levanta, né? Espero que não seja eu o chato, né? Mas a gente conhece crente chato. Eu tenho amigos que quando às vezes eu falo, ele fala assim, cara, nem comece, porque eu sei que você não, cara, eu nem entro nesse assunto, eu converso sobre outras coisas, vou buscando outras estratégias, eu falo e prego o evangelho para ele nem sabe que eu preguei o evangelho para ele, às vezes. Quando eu vejo, nós estamos ali, estamos falando, estamos compartilhando, falando da história, estamos falando de igreja, estamos falando de um monte de coisa, ele nem percebeu. Mas por quê? Porque tem gente que é chato, que já estragou, que já vai lá, né, entendeu? E mete o pé pelas mãos. Então, ele está dizendo, cara, Deus abre portas, mas quando Deus abre uma porta, a gente tem uma responsabilidade. Nós precisamos conhecer a palavra. E se a gente não conhece a palavra, se a gente não vê no estudo bíblico aqui na quinta-feira, como é que nós vamos conhecer a palavra, meu irmão? Como é que nós vamos falar para alguém? Agora eu quis dar uma... né? Então, a gente precisa ter sabedoria, sabe, para que essas vidas possam ser transformadas por Deus. E Paulo aqui está pedindo que na nossa conversa, sabe, diante dessas portas abertas, a todo tempo a gente seja agradável, a gente ter uma conversa amorosa, uma conversa cativante, seja uma conversa cheia de graça, E eu acredito assim, eu vou dar uma dica para vocês aqui de 3 coisas centrais que eu uso para a minha vida quando eu vou conversar com alguém e Deus me dá uma direção, eu sinto e eu escuto o Espírito Santo falando no meu coração, estou abrindo uma porta para você aqui. Eu uso uma estratégia. Posso assinar aqui, sim ou não? Primeiro, tem que estar claro no seu coração, quando uma porta dessa se abre, você vai falar com alguém, cara, Deus ama você, ponto. Deus ama você. Cara, você entende isso? Então você pode chegar assim para alguém, cara, Deus ama você. Nosso Deus, Ele é cheio de amor, nosso Deus é cheio de compaixão. Não importa o tamanho do buraco que você cavou para você mesmo, e você está lá dentro, nesse lugar que você mesmo cavou, não importa, sabe, o quanto você tenha feito de errado e se afastado de Deus, eu preciso dizer algo para você, cara, Deus ama você, e os braços dele estão abertos para te receber. Deus te ama, Deus ama você. Fale aí primeiro, vamos treinar aqui, fala para quem está do seu lado, Deus ama você, meu irmão. Quem crê que Deus te ama? Quem crê que Deus te ama? Então, quem sabe, você possa pegar aqui uma postagem nossa, ou mandar alguma coisa, Deus falou comigo aqui, manda para alguém que você ama,
e diga para essa pessoa, ou talvez alguém que você nem ama, que você nem conhece, mas por acaso você tenha, né, algo que Deus direcionou a você, diga para ele assim, cara, eu preciso dizer uma coisa para você, Deus ama você. Eu ainda não, porque Deus está tratando na minha vida, mas Deus ama você. Tô brincando, não fala isso, tem que ter estratégia, né, irmão? Segunda estratégia que você vai dizer para essa pessoa, Jesus Cristo decidiu pagar um preço por você, por mim, por você. Explique para ele, diga assim, ó, cara, deixa eu te explicar uma coisa, você crê em Deus, só deixa eu te falar uma coisa, todo pecado merece punição com morte, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, então todo pecado merece punição. Deus não deixa nenhum pecado impune, Deus não varre sujeira grossa para debaixo do tapete, Deus não faz isso. Deus não faz isso, mas Deus ama tanto a você, que Ele não vai matar você por causa do seu pecado. Alguém sim tem que morrer, mas não é você. Sabe quem que morre? Deus diz assim, eu mesmo vou no seu lugar. Aí Deus vem e entrou na sua vida, e Ele diz, eu vou pagar um preço por você, e Ele manda o Filho dEle, sem pecado nenhum, para morrer pelos seus pecados. Tenta imaginar a cena, Solano. Eu cheio de pecado, pecador, miserável. Aí você com o coração de pai, sabe, e eu sei também que eu mereço a morte por causa dos meus pecados. Mas aí o Solano fala assim, não, eu vou dar a minha filha, vou dar a Luíse por você, ela é pura, sem pecado, eu vou deixar ela morrer no teu lugar, para que você não precise morrer, pastor. Pô, é pesado, né, cara? Peguei pesado, né? A Adri da tarde está dizendo, não, que morra você, quer dizer, eu não ia dar a Luísa. Eu já cutucou o Solano, não dê, Solano, não dê. Mas foi isso que Deus fez com a gente, cara. Porque para a gente é pesado e a gente rejeita aquilo que Deus fez para a gente. Então fale para alguém, cara, primeira coisa, Deus ama você. E segundo, cara, Deus decidiu pagar a sua escrita de dívida. Deus decidiu ir lá no cartório espiritual e rasgou toda a sua dívida, todas as promissórias que se tinha lá, que se jamais ia conseguir pagar. Deus falou, rasgou tudo aquilo, e disse assim, eu paguei. E como o Senhor pagou? Eu dei o meu filho no seu lugar, meu único filho, no seu lugar, e agora você está livre, para você viver a sua vida, do jeito que você quer. Então essa é a segunda estratégia. Terceira, para a gente caminhar para o fim, Deus ama você e Deus entregou o seu filho numa cruz por você. O terceiro ponto é, cara, você precisa tomar uma decisão, a escolha é sua. A escolha é sempre sua. Há uma decisão que precisa ser tomada em relação às duas primeiras coisas que eu falei para você. Você precisa tomar uma decisão em relação ao que Deus te ama, e você precisa tomar uma decisão em relação àquilo que Deus fez para pagar pelo teu pecado. Ninguém fica à deriva. E por acaso, eu sou um cara bonzinho e agora eu vou encontrar salvação. Não. Ninguém nessa terra fica à deriva. Ninguém. Você precisa fazer uma escolha. E agora existe um plano de salvação que Deus preparou para você, que se chama Jesus Cristo. É Jesus. E você precisa saber se você quer entrar nesse plano ou não. É Jesus. Então, quando você chegar no céu, Deus não vai perguntar para você qual será o seu pecado, porque Deus sabe que a gente é pecador. Mas quando a gente chegar no céu, Ele vai olhar para nós e vai dizer assim, quem que vai pagar pelo seu pecado?
Você que vai pagar? Tá bom, tem um lugar meio quentinho preparado para você aqui atrás, aqui no fundo. Mas eu não sei você, mas cara, eu tomei uma decisão, que o dia que eu me encontrar com Deus e precisar prestar essas contas, Ele perguntar para mim, quem que vai pagar pelo seu pecado? Eu falei assim, Jesus já pagou por ele. Jesus vai pagar pelos meus pecados. E eu tomei essa decisão lá na terra, porque não dá para tomar uma decisão lá no céu, no dia da prestação de contas, tem que tomar agora. Então você precisa tomar uma decisão, crendo ou não crendo, mas essa é a verdade. Se entende? Quem pegou aqui? Então, mas isso tudo tem que ser feito com muita graça, com muita sabedoria em Deus. Então Deus ama a todos. Aí você pode chegar para, cara, Deus ama todo mundo, inclusive você. Para aquele que é bem sarna mesmo, assim, sabe que você já não, esse que você está pensando aí. Cara, Deus ama todo mundo, inclusive eu. E Cristo, o que Cristo fez por você, o que Cristo fez por mim, ninguém poderia fazer. E em algum momento eu preciso tomar uma decisão em relação a isso. Ou eu vou viver minha vida crendo nesse Deus que entregou seu próprio Filho para me salvar, ou eu vou viver minha vida, deixa a vida me levar. Então, para encerrar aqui, quero chamar o Kelvin aqui em cima. Eu oro para que, para que você seja uma pessoa que atravessa salas. Sabe, irmão, eu oro para que a gente seja alguém que saia da zona de conforto de uma vez por todas, e a nossa vida aqui nessa casa, nessa igreja, seja, nesse contexto, nessa comunidade, que a gente possa viver em comunhão, mas que a gente possa sair da nossa zona de conforto e entrar num ambiente, onde o Espírito Santo vai nos direcionar o que fazer, o que falar para cada uma dessas pessoas. E ali nós vamos desenvolver relacionamentos com elas, ali nós vamos descobrir as histórias delas, ali nós vamos discernir os próximos passos que vão ser dados, cooperando com o Espírito Santo. E aí nós vamos orar para que Deus nos dê clareza, e a gente vai contar a nossa história de mudança de vida. Nós vamos contar quem nós éramos antes de conhecer a Cristo, e o que Cristo fez na nossa vida, e quão foi transformada a nossa vida. O que Cristo fez na nossa casa, na nossa história, depois que Ele entrou no nosso coração, na nossa vida. E aí nós vamos orar aqui, para que a nossa mente, para que o nosso coração, e orar para que a mente e o coração das pessoas que estão ouvindo isso, possa ser aberto, para que portas sejam abertas. Para que diante de um coração duro muitas vezes, para que diante de uma terra seca, muitas vezes, Deus possa entrar ali, Ele possa abrir pequenos espaços, e esses pequenos espaços que a gente, possa ir ali dando uma enxadada, possa ir mexendo naquela terra, trabalhando, picando aquela terra ali, trabalhando, para que daqui a pouco vai chegar uma outra pessoa ali, vai trabalhar, vai picar um pouco mais aquela terra, vai amolecer um pouco mais, daqui a pouco chega uma outra pessoa que vai lançar uma semente, ou talvez você mesmo vai fazer todo esse trabalho aí, picar a terra, trabalhar, fazer e lançar semente, não importa. Mas o que importa é que Deus nos dê estratégias para que a gente possa alcançar essas vidas. E eu creio que esse é um chamado que Deus tem para todos nós aqui. Eu quero dizer para você, eu não conheço a sua vida e a sua história, mas eu quero dizer para você que talvez você está nos visitando, você entrou aqui pela primeira vez, e cara, eu não conheço a sua vida, mas eu conheço um Deus que morreu no seu lugar, que deu a sua própria vida no meu e no seu lugar, e você está aqui hoje porque era da vontade de Deus, e Ele quer ter um encontro com você, e Ele quer transformar a sua vida, como transformou a vida e mais de uma centena de pessoas aqui. E se você está aqui, você já caminha com a gente há 20 anos nessa casa. Uau, 20 anos, irmão. Nós temos uma história. E se você já caminha com a gente há 20 anos, e talvez você se acostumou, porque a nossa volta, os nossos amigos agora, geralmente são gente da igreja, geralmente são pessoas que nós conhecemos aqui, todo mundo já é crente, todo mundo já ama Jesus, e a gente acaba se afastando de pessoas, mas que você agora possa sair daqui
com um propósito. Quando você for no mercado comprar lá o seu shampoo, quando você for comprar lá o seu pãozinho na padaria, quando você for abastecer seu carro, comece a olhar para aquela pessoa como Deus olha para ela, e quem sabe ali há uma oportunidade de você ouvir a história dela, e quem sabe Deus possa abrir uma porta e você possa contar a sua história, e a partir do momento que você contar a sua história, quem sabe Deus possa ajudar e usar você, para você cooperar com Ele, para que aquela vida seja salva. Eu não tenho dúvida nenhuma, amados, que se você é um seguidor de Jesus, em algum momento Deus vai abrir uma porta e vai preparar uma terra, e o dia que você partir daqui dessa terra, você for para a eternidade, você vai levar essas pessoas, você vai ouvir pessoas, você vai viver na eternidade, você vai dar de cara com gente lá que você nem imaginava. Sabe, quando a gente chegar lá no grande dia, eu sei que você vai encontrar uma mulher, eu vou encontrar uma mulher lá que vai contar uma história, que um dia ela estava com sede, ela foi buscar água no poço, era sol alto, mas quando ela chegou lá naquele poço, ela acabou experimentando água viva, e ela e a cidade dela inteira nunca mais tiveram sede. Sabe, quando a gente chegar lá, nós vamos encontrar a história e ouvir um cara que era um ex-pescador, mas esse cara um dia teve um encontro com Jesus, ele deixou de pescar peixes e passou a pescar peixes grandes. Sabe, quando a gente chegar lá, nós vamos encontrar um sujeito chamado Paulo, que vai contar uma história pra gente, vai dizer assim: cara, você acredita que eu era assassino de cristãos? Eu matava gente que amava Jesus, mas um dia eu tive um encontro com Jesus, e a partir de então, Ele me deu um chamado, e eu levei o amor dEle para quase todo mundo moderno da época, quase todo mundo naquela época, e cara, eu gastei a minha vida implantando igrejas e proclamando o reino de Deus. E a gente vai ter tempo de ouvir muita história lá. Aí você vai caminhar mais um pouco, daqui a pouco você vai encontrar lá, sabe quem? Seu amigo, seu pai, seu vizinho, seu patrão, sua professora, sua cabeleireira, a atendente lá da lavanderia, não importa. Aí você vai pensar assim: cara, mas é inacreditável, como é que você chegou aqui? Não imaginava que você ia chegar aqui. Aí ela vai dizer assim, ó: ei, sabe, a minha vida era um amontoado de nós, era totalmente emaranhado, era uma coisa só, mas eu lembro como se fosse hoje, o dia que você atravessou aquela sala, e você foi na minha direção, e você contou aquela história, você contou a história da sua vida, e como a sua vida foi mudada quando você entregou a sua vida para Jesus, e como aquilo transformou a sua vida, e um dia aquilo começou a fazer sentido para mim, e eu decidi também entregar a minha vida para Jesus. E eu oro para que a gente possa ouvir muitas histórias assim, quando a gente estiver na eternidade. Curva sua cabeça e feche seus olhos. Todos de olhos fechados. Eu quero fazer uma oração aqui. Talvez você veio a esse culto pela primeira vez, veio a essa igreja a primeira vez. Eu quero orar por você. Quero orar por você.
Eu queria que você repetisse essa oração junto comigo, dizendo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu entrego minha vida a eu Ti. entrego a minha vida a Ti. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu sou, pertence a Ti. pertence a Ti. Perdoa os meus pecados, Perdoa os meus pecados, lança eles no mar do esquecimento lança eles no mar do esquecimento e escreve o meu nome no livro da e vida. escreve o meu nome no livro da vida. Eu creio que o Senhor veio a essa terra, Eu creio que o Senhor veio a esta terra, morreu morte de cruz, morte de cruz, mas ressuscitou no mas terceiro ressuscitou dia e está vivo, e está vivo, para que eu também tenha vida. para que eu também tenha vida. Então, Pai, Então, Pai, nessa noite eu recebo Jesus Cristo recebo Jesus Cristo como meu único como meu único e e suficiente suficiente Senhor e Salvador da minha Senhor e vida. Salvador da minha vida. Pai, eu oro por essas vidas que nessa noite te receberam como Senhor e Salvador. Guarda a vida de cada uma delas. Permite que o Teu Espírito Santo dê a elas, ó Pai, a oportunidade de viver algo novo, viver um novo tempo, uma nova história. Dê a elas a oportunidade de viver algo contigo que elas nunca sonharam em viver. Dê a elas a oportunidade de sonhar de novo. Que todos os seus pecados, tudo aquilo, todo aquele buraco que elas mesmo cavaram para elas, Pai, no nome de Jesus, tira elas de lá e dá a oportunidade que elas possam ali, dentro daquele fundo do poço, olhar para cima, olhar para o alto, porque é de lá, que é do alto, é de cima que vem socorro. Espírito Santo de Deus, faça habitação, nós pedimos aqui no coração dessas pessoas, que hoje te recebe como Senhor e Salvador, em nome de Cristo Jesus. Eu quero fazer mais uma oração. Eu quero fazer uma oração para todo aquele que nessa noite quer em Deus, que sabe em Deus que você pode fazer mais, que você poderia entregar mais, que você poderia compartilhar mais a sua história, ouvir mais essa história de pessoas, orar mais pela vida de pessoas. Você que tem um sonho aí de ver a sua família sendo salva, você que tem um sonho de ver os seus amigos frequentando a igreja junto com você, a comunhão, a célula, a mesa, dividindo a mesa com você, que você que tem um sonho de ver seus amigos, seus inimigos sendo convertidos, sendo, sabe, com a vida mudada e transformada, conhecendo a Jesus. Eu quero que você se coloque de pé, eu quero orar por você, se você tem esse desejo. Se você de alguma maneira foi tocado com essa palavra, eu sei que o Espírito Santo está falando no coração de muita gente aqui. Não fique de pé se você acha que não tem nada a ver, mas se você sabe que essa palavra falou com você, fique de pé agora. Vocês que ficaram de pé, quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu oro pela vida de cada um dos teus filhos aqui nessa noite. Para todos aqueles que já estão caminhando há tantos anos contigo, aqueles que já te conhecem durante tanto tempo, Pai, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, dentro do coração de cada um deles, trabalhe de tal forma para dar a eles coragem, ousadia, para atravessar salas, para ir ao encontro de pessoas. Dê coragem a cada um deles aqui, ó Pai, para essa casa, para essa igreja, para que eles possam sair da zona de conforto e entrar numa zona desconhecida, onde ali eles vão ser totalmente dependentes do Teu Espírito Santo. E ali, Pai, eles têm essa coragem, ousadia para ouvir a história de pessoas, para descobrir a história delas, para desenvolver relacionamentos e para discernir, ó Pai, os próximos passos que o Teu Espírito Santo, em cooperação contigo, que o Senhor vai dar para cada uma delas, Pai, no nome de Jesus, e que o Senhor dê coragem, ousadia, intrepidez para essa casa, para cada um dos meus irmãos, para que eles possam ter coragem de contar as suas histórias, porque há poder nas nossas histórias, há poder no nosso testemunho, há poder de mudança, de transformação. A nossa história pode mudar a eternidade de alguém. Então eu te peço, Pai, dá essa coragem para essa casa, para cada um dos teus filhos aqui, para que eles possam compartilhar esse testemunho, contar as suas histórias, e nós possamos viver uma vida que vale a pena, nós possamos viver uma vida
vida de oração, a todo tempo, orando sem cessar, como o apóstolo Paulo falou aqui aos Colossenses, para que nós possamos nos dedicar à oração, ao entrar, ao sair, em todo momento, a todo tempo e a fora de tempo, nós possamos nos dedicar em oração, pedindo ao céu, pedindo para que o Senhor cumpra o seu propósito nas nossas vidas, abrindo portas, e quando essas portas forem abertas, que o Senhor nos dê a lembrança da palavra pelo Teu Espírito Santo, porque nós, quando conhecemos a palavra, o Teu Espírito Santo, nesse momento, Ele nos fará lembrar de tudo, de todas as coisas, daquilo que nós devemos falar. Então, Pai, em nome de Jesus, permita que quando essas portas forem abertas, nós possamos agora, com estratégia, com sabedoria do céu, impactar e compartilhar o eterno plano da salvação com cada uma dessas vidas, Pai. E eu oro aqui, Senhor, na One Hope, eu oro nessa igreja, por essa igreja e pelas igrejas da nossa cidade, Pai, que nós possamos fazer e viver um tempo de um grande avivamento, de uma grande colheita nos dias que estão por vir, e essas pessoas que virem, Pai, nos ensine a cuidar de cada uma delas, permita que nós possamos contar e compartilhar e transferir a nossa vida para cada uma delas, possamos cuidar delas, discipular cada uma delas, sentar à mesa com cada uma delas, ter comunhão com cada uma delas. Assim esse é o sonho de igreja, essa é a visão de igreja que o Senhor deu para nós, e nós queremos viver o Teu Evangelho, Pai, nessa noite. Nós queremos viver o Teu Evangelho com essa palavra. Faz em mim, cumpre em mim o Teu querer, Pai. Essa é a nossa oração nessa noite. Quem crê diz amém. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Dê a mão para quem está do seu lado. As horas já passaram. Eu queria louvar mais com você, mas as horas já passaram. Eu quero pedir algo para você. Se você está aqui hoje pela primeira vez e você entregou a sua vida a Jesus, você fez essa oração pela primeira vez entregando a sua vida a Jesus, vamos fazer o seguinte: solta a mão do teu irmão aí, ó. Quem hoje fez essa oração entregando a sua vida a Jesus pela primeira vez? Levante bem alto sua mão, eu quero ver você. Você fez hoje essa oração pela primeira vez entregando sua vida a Jesus. Tem alguém aqui? Tem alguém? Amém. Se você fez essa oração, mas não levantou sua mão, ou você está em casa me assistindo, quero pedir para você, não saia daqui. Se você está aqui hoje, deixa contato com aqueles irmãos que estão com um crachá lá na saída da igreja. Meu pedido para você, a gente quer te conhecer. A gente quer conhecer quem você é, a gente quer mandar uma mensagem, fazer um convite para você, mas a gente só vai fazer isso se você permitir. A gente não quer invadir a privacidade de ninguém, mas a gente quer cuidar de você. Esse é o nosso papel. A gente quer te trazer para a família, a gente quer te conhecer. Amém? Se você está em casa, manda um direct para a gente. Se está ouvindo essa ministração, fala com a gente aqui e alguém vai entrar em contato com você também, que da casa, com muito amor, com muito carinho, porque a sua vida é importante para nós. Amém? Dê a mão para quem está do seu lado e levanta a mão do seu irmão e repete comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estenda suas mãos para cá. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua semana. Que você seja usado de uma maneira poderosa pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, te acompanhe e guarde a sua vida na semana. E nos vemos aqui na quinta-feira, nosso estudo bíblico, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço a quem está do seu lado. Diga: tamo junto, irmão, é nóis.